Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. Hoje eu quero trazer as minhas primeiras impressões de um livro que me surpreendeu muito e me surpreendeu positivamente. Comprei esse livro aqui após fazer uma leitura em um outro livro que eu estou lendo. Em breve a gente vai estar fazendo o review, deixa eu mostrar aqui para vocês. Estava lendo esse livro aqui, ó. Entendes o que lês, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, editora Vida Nova. A Vida Nova sempre publicando obras maravilhosas. É um maravilhoso livro para você que quer ter assim, uma noção inicial sobre hermenêutica e exegese, tá? Então é um livro que eu indico para você que nunca ouviu falar sobre esses dois temas, né? Exegese e hermenêutica. Estava fazendo a leitura desse livro e o Gordon Fee indicou um livro que é esse aqui, A Vida Diária nos Tempos de Jesus, do Henry Daniel Lopes, né, alguma coisa assim, também da editora Vida Nova. É um livro que trabalha muito a parte cultural do Novo Testamento, em especial nos tempos aí de Jesus, aquele contexto inserido nos evangelhos. Bom, eu já fui lá na Amazon, fiz a compra, né, como foi uma indicação dele, e eu estou gostando muito do livro Entendes o que lês. É um livro aí que ele não é tão fino, né, ele tem mais de 500 páginas. E aí eu comprei, seguindo a indicação do Gordon Fee, e eu gostei muito desse livro. Então eu vou trazer aqui as minhas primeiras impressões, vou deixar o link na descrição, da onde que eu comprei. Você comprando também ajuda o nosso canal. Então você quer ter um livro aí para ter uma noção de diversas coisas ligadas à cultura, aos costumes aí, no período do Novo Testamento. Esse livro é uma boa indicação, porque tem uma linguagem de fácil entendimento e também a gente encontra muitas informações, né? Então olha só, quem de nós nunca teve a curiosidade de saber como era o cotidiano de Jesus? Qualquer pessoa que lê e estude a Bíblia, em especial os evangelhos, quer saber como era o ambiente, o costume e a cultura que constituía o dia a dia do Filho do Homem. Nessa obra, o leitor encontrará, além dessas informações, uma riqueza de detalhes sobre os contextos geográfico, social, político da Palestina, no alvorecer do cristianismo. Detalhes que são extremamente relevantes para a compreensão dos eventos narrados pelos evangelhos, né? Então, vamos aqui mostrar um pouquinho desse material, capa brochura. Parabéns à Vida Nova, sempre publicando obras maravilhosas, que a gente tem naquela orelhinha aqui da página, da capa, né? Algumas informações aqui, algumas recomendações, inclusive do Russell Shedd, grande teólogo, pastor batista. Bom, aqui a gente já tem uma noção mais ou menos aqui na folha de rosto, que essa aqui é a terceira edição. A Vida Nova ela sempre faz isso, né? Ela traz uma primeira edição, por exemplo, a primeira edição de 1983, segunda edição de 86 e a terceira edição de 2008. Geralmente, de uma edição para outra, a gente tem algumas mudanças, né? E aqui a gente já tem o sumário, né, pessoal? O sumário é muito importante, que aqui você vai ter uma noção do que o material trabalha. E esse material, ele vai trabalhar na sua parte 1, Uma Terra e Seu Povo. É só as minhas primeiras impressões, não é um review completo ainda não. Mas aqui você já vai ter uma noção muito boa do que o material trabalha. A gente tem a parte aqui do contexto geográfico, humano, político e a parte aqui sobre Jerusalém. Então são 4 capítulos nessa primeira parte. A segunda parte, Noites e Dias que Bendize o Senhor. E aí vai trabalhar um pouquinho sobre um filho de Israel, a família, meu osso e minha carne, alto e baixo, rico e pobre. Então vai trabalhar mais sobre as práticas ali, né? Exigências impetuosas da sociedade, as tábuas do céu, os cálculos humanos, cama e mesa, com o suor do teu rosto. Depois a gente tem, olha só, de mercadores a salteadores, a palavra falada e a escrita, letras, artes e ciências, hábitos e costumes, higiene pessoal e diversões. São vários assuntos envolventes aí nessa parte cultural, social, geográfica, nos tempos de Jesus. Parte 3, o povo e seu Deus. Então aqui vai trabalhar um pouquinho sobre a fé e a adoração das pessoas no tempo de Jesus e a conclusão, Jesus entre seu povo em seu tempo. Tem aqui um prefácio do seu Shedd. E aí já entramos na parte 1, Uma Terra e Seu Povo. Como é que esse material vai trabalhar, gente? Começa sempre aqui demonstrando o título do capítulo, uma letra muito confortável, abaixo tem algumas notas. A Vida Nova sempre preza pela qualidade do seu material. Olha só, esse espaçamento da margem aqui, muito bom, muito bem diagramado, organizado.
E ele vai trabalhando tópicos dentro de cada capítulo. Então a gente já encerrou aqui o capítulo 1, e aí entramos no capítulo 2, ó, o povo da aliança, né? Eu vou ler aqui algumas partes bem rápidas aqui para vocês. Então, por exemplo, olha só, uma nação, uma religião. Então ele vai trabalhando temas, né? Essa parte aqui do contexto humano. A posição curiosa dos samaritanos. Foi exatamente esse o caso dos samaritanos. No centro da Palestina se encontrava este grupo étnico, considerado pelos judeus como os piores que os estrangeiros. Os samaritanos adoravam o mesmo Deus que os judeus, reverenciavam as mesmas escrituras, ou pelo menos parte delas, e julgavam Moisés o legislador supremo, mas ainda assim não fazia parte do povo de Deus. Aí ele vai explicar, olha só, de onde surgiu isso, né? Então é muito legal. As cidades gregas, gente, tem muita coisa legal dessa parte da cultura. Olha só, contexto político, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que é o capítulo 3, né? O contexto político, Deus e César, a teocracia. Então, olha só, a linguagem não é de difícil entendimento. Então, aqui você vai ter um panorama cultural, histórico, geográfico, social dos tempos de Jesus, numa linguagem de fácil entendimento, e ao mesmo tempo também você vai encontrar informações relevantes e profundas de todo esse contexto. Aqui está falando do contexto político, os ocupantes e os ocupados. Cabe à administração romana a culpa dessas dificuldades e crises que deveriam finalizar tão catastroficamente? Então está falando aqui de fatos que ocorreu na época, né? Então, olha só, o capítulo 4 vai falar um pouquinho de Jerusalém. Jerusalém. É impossível falar da estrutura social em que os judeus viviam sem fazer uma pausa para considerar essa cidade singular, a qual o destino de Israel estivera tão intimamente ligado durante um milênio. Era a capital do país. Então aqui ele vai trabalhando, olha, sua posição e localização, 1000 anos de história, né, alguns pontos assim muito interessantes. Então, assim esse material vai trabalhando. Eu particularmente ainda não consegui fazer uma leitura nele, né, que é apenas as minhas primeiras impressões, mas eu parei para fazer algumas leituras assim bem panorâmicas, né. Eu achei muito legal. Tem uma parte que ele explica também sobre os galileus. Eu achei assim, bem interessante, só que eu acabei esquecendo de marcar. Mas ele trabalha um pouco sobre isso também, né? As regiões ali em Israel, por que a Galileia era tão assim afastada. Olha, lancem as redes, né? Depois do camponês vinha o pescador. Sabemos que oficialmente as duas profissões continuam unidas. Esses homens tinham um lugar de honra na sociedade, embora pudessem não ter sido muito elevados. Em primeiro lugar, porque supriam um dos elementos mais importantes da dieta comum. Em segundo lugar, porque eles, como os bretões, tinham a reputação de serem excepcionalmente piedosos, né? Está falando sobre os pescadores e também aqueles que trabalhavam no campo, né? As duas profissões aí que tinham na época. Aqui está falando também dos artesãos, né? Falando um pouquinho dessa parte da profissão, né? Por isso que o capítulo, né, do suor do teu rosto, enfim. Então, fala de tudo, trabalho, um pouquinho sobre a comida, a dieta. Você vai encontrar aqui também a dieta nesse período. Olha só, o que Jesus lia, né? Então, a palavra falada e a palavra escrita é o capítulo que está sendo trabalhado aqui agora. O que Jesus lia na época? O que os judeus liam? Como se espalhavam as notícias? Então, olha só, é interessante. Ele vai trabalhando temas, né, muito bacanas. A questão da música, né, como era na época, conhecimento segredo de Deus, hábitos e costumes, higiene pessoal, a vida diária, higiene pessoal. Uma coisa é certa, os israelitas eram muito limpos. A limpeza, diz o erudito rabino Corey, acho que é isso, Corey, não é apenas uma vizinha próxima da piedade, mas parte integrante dela. Então aqui cita até mesmo Levítico, as leis que existiam, cerimoniais, né? Enfim, então, colocando assim a importância que os judeus davam a essa parte, né? Então, gente, é um livro fenomenal, olha só. A questão dos lazer e diversões, a prostituição, né? Então, tem várias coisas, olha só. A condição humana, sofrimento e morte, né, da época de Jesus. Tem muitos temas mesmo, né? A medicina e os médicos nessa época, remédios que se utilizavam, a morte e a sepultura.
cara, tem muito tema bacana. A vida religiosa em Israel, a consagração da semana pelo sábado, enfim, né? Então, a sinagoga, de forma alguma, um templo, falando um pouquinho sobre a sinagoga, os doutores a serviço da lei. Então, olha só, a gente chega aqui na página 499, né, chegando aqui na página 500, a gente encerra na página 500. Aí depois tem um índice de assuntos. E aí encerramos na página 524. Então, é um livro que eu gostei pela simplicidade, ao mesmo tempo profundidade e fácil assimilação de entendimento, para você entender o conteúdo, essa parte tão importante, né? Envolvendo cultura, costumes da época de Jesus, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.